Oi, pessoal! Hoje muito se fala sobre a epigenética. Mas o que seria essa ciência e quais são os mecanismos moleculares através dos quais ela atua? Pois bem, o primeiro passo que a gente precisa dar para entender melhor a epigenética e os seus efeitos fantásticos é entender que o nosso DNA não está sozinho dentro dos núcleos das nossas células. Então, aqui nesse videozinho, o DNA dupla fita está representado aqui em roxinho. Vocês podem seguir ele e ver que ele está se enrolando ao redor de algo sólido, de algo concreto. Esse meio aqui concreto ao redor do qual o DNA está enrolado são as nossas proteínas histonas. Então a gente consegue acompanhar aqui com o meu mouse o DNA vindo, uma volta, quase duas voltas completas inteiras e saindo ali pelo outro lado. A essa estrutura aqui nós damos o nome de nucleossomo. Ou seja, o nucleossomo são basicamente 8 proteínas histonas que compõem esse cerne central aqui, sólido, ao redor do qual o nosso DNAzinho, com mais ou menos 147, 148 pares de bases, vai se enrolar ao redor. Pois bem, as histonas, como qualquer outra proteína, são compostas por aminoácidos. E elas têm um prolongamento, aqui onde eu estou passando o mouse, esse prolongamento das histonas é chamada cauda das histonas. Ou seja, ali também existem aminoácidos, só que esses aminoácidos fazem parte, mais especificamente, da parte N-terminal das nossas queridas histonas. Eu vou soltar um pouco o videozinho para vocês verem todas as caudinhas de cada uma delas. Aqui ó, uma apareceu, a outra está ali. Aqui para cima a gente tem uma, aqui para baixo tem outra. Então, um pouco mais fácil talvez agora de ver até o DNA se enrolando ao redor delas e formando o nosso nucleossomo. E eu vou parar o videozinho aqui nesse ponto, onde agora ele facilita a vida de vocês e coloca corzinhas diferentes para diferenciar as nossas histonas. Então, eu comentei com vocês anteriormente que são 8 histonas, mas na verdade a gente tem 4 tipos diferentes duplicadas. Então, por exemplo, o nome de uma das histonas que compõem os nossos nucleossomos é histona H3. Nós temos duas histonas H3 dentro de cada um dos nossos nucleossomos. Então, o que vocês estão vendo aqui na animação, ele está tentando mostrar cada histona de vocês com a sua respectiva cauda de uma corzinha diferente. Não é fácil de ver, porque apesar de a gente estar olhando uma animação fantástica, nós estamos olhando um lado da estrutura. A gente não consegue ir para o outro lado para observar nesse momento aqui. Mas por que eu estou falando tanto de nucleossomos, de histona, de DNA, se vocês vieram aqui assistir esse vídeo por causa da epigenética? Pois bem, aqui está um dos principais e mais bem compreendidos mecanismos epigenéticos. Ou seja, cada caudinha de cada uma das nossas histonas pode sofrer algumas alterações químicas, como metilações, acetilações, dentre outras, que eu não vou me alongar aqui nesse momento. O fato é que essas alterações químicas nas caudas das histonas podem fazer com que a interação entre DNA e histonas dê uma afrouxadinha ou dê uma deslizadinha. E essa afrouxada ou essa relaxada na estrutura, ela faz com que então o seu DNA fique mais acessível para ser, por exemplo, se for ali a região de um gene, ser transcrito em RNA e depois originar as nossas proteínas. Ou seja, no vídeo aqui a gente está vendo o DNA bem aderido ao redor das nossas histonas, mas, por exemplo, com acetilações na cauda dessa histona aqui onde eu estou passando o mouse, essa adesão poderia diminuir um pouco. Então, a epigenética é uma ciência que não estuda modificações no seu DNA.
Na verdade, a epigenética estuda alterações que fazem com que o seu DNA possa ser mais ou menos lido, aumentando ou diminuindo a expressão dos seus RNAs e, consequentemente, das suas proteínas. Por isso o nome epi, acima dos genes da genética. E é importante lembrar, pessoal, que esse videozinho aqui, apesar de ser muito bom, muito didático, muito bonitinho, ele está mostrando apenas um único nucleossomo. E especula-se que a cada 100 pares de bases do nosso DNA nós tenhamos um outro nucleossomo. E na verdade a gente já sabe que esses nucleossomos eles interagem entre eles, compactando o nosso DNA dentro dos nossos núcleos, formando o que a gente chama de cromatina. Mas essas são conversas posteriores para vocês. Se vocês entenderem primeiro o que é o nucleossomo, do que ele é composto, e vocês entenderem que o DNA está normalmente aderido ao redor desse nucleossomo, e com alterações químicas nas caudas das histonas, esse nucleossomo pode mudar um pouquinho, vocês já deram agora então o primeiro passo para entender o mecanismo molecular da epigenética. Obviamente existem outros mecanismos que a gente fala também em outros vídeos para vocês.